Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Marcos capítulo 9 e o versículo 23, que diz assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Nós vamos ver aqui no capítulo 9, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração junto com Pedro, Tiago e João. Ele encontra uma multidão e os discípulos ali discutindo com os escribas, uma movimentação. E aí Jesus pergunta, o que você está discutindo com eles, o que está acontecendo? E um da multidão, o versículo 17 vai dizer: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E aí aquele homem, ele vai contar que desde pequeno aquele filho sofria, e ele tinha levado ali e os discípulos não puderam expulsar o espírito maligno daquele menino. Espírito esse que fazia aquele menino convulsionar, que fez com que ele perdesse a fala, fazia com que ele se machucasse, lançava o menino no fogo, na água, para morrer. E aquele homem já estava emocionalmente esgotado, porque ele já tinha procurado ajuda ali nos discípulos, mas nada tinha acontecido. Sofria com o menino desde pequeno e não conseguia resolver. Então, os versículos nos mostram que ele chega até Jesus já praticamente sem força para acreditar. Tanto é que ele fala: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, esse se podes fazer, ele demonstra dúvida. Aquele pai sentia dor, não era eu sei que o Senhor pode fazer, era se o Senhor puder. Então Jesus responde, se podes, tudo é possível àquele que crê. Jesus não estava ensinando ali para aquele homem uma fé mágica, algo assim. Não, milagre depende da força da sua fé, mas ele estava confrontando a incredulidade daquele homem. Era como se ele estivesse falando, o problema não está no meu poder. Você consegue confiar em mim? Jesus queria levar aquele pai a um lugar de confiança. E logo depois, o pai responde uma frase muito bonita: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é uma das falas assim mais humana mesmo na Bíblia, porque quantas vezes a gente quer acreditar, a gente quer receber um milagre, a gente até quer sair da situação que nós estamos, mas a gente já não está mais encontrando força para crer. E aí é quando a gente dobra os nossos joelhos e fala: Senhor, eu creio, me ajuda, Pai. Me ajuda na minha falta de fé, me ajuda quando a minha força falhar, quando a minha fé falhar, E mesmo ele tendo dito isso, Jesus realiza o milagre. Aquele homem cria, mas ao mesmo tempo ele estava ali lutando contra as dúvidas que foram causadas pelo tempo de espera da libertação, as dúvidas que foram causadas pelas frustrações que ele sofreu, mas ele estava ali, em frente de Jesus. E Deus honra a fé daquele homem, ainda que para ele fosse uma fé pequena. Deus honrou a fé dele, A gente não precisa fingir uma perfeição, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas dores e a gente pode entregar até mesmo as nossas dúvidas para Jesus. Nós devemos confiar no poder dele acima de todas as circunstâncias, Porque
Os discípulos ali falharam, os recursos humanos falharam com aquele homem. A esperança daquele pai estava acabando, mas Jesus continuava tendo poder para transformar aquela situação. Então, depois de tantas tentativas frustradas, depois de já estar sem esperança, Jesus ainda fez o milagre na vida daquele homem. Sabe, muitas vezes a gente se pergunta, será que Deus consegue mudar isso? Será que ainda tem jeito? Será que Ele ainda vai me ouvir? Mas o poder de Deus não diminuiu por causa das circunstâncias. O poder de Deus não diminui diante das nossas dúvidas, diante das nossas dores. Tudo é possível, queridos, aquele que crê. Eu fiquei refletindo sobre a dor desse homem e eu quero ler com vocês nas palavras dele aqui na Bíblia, aqui a partir do versículo 17 de Marcos 9. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E aí Jesus então expulsa aquele demônio, mas eu fiquei muito emocionada porque deve ter sido muito doloroso, o pai falar sobre isso, o pai ter vivido tudo isso com o filho, porque a gente lendo assim a história é uma coisa, a gente sabendo da história da boca dos outros é uma coisa, mas quando a gente está dentro da situação, queridos, tudo muda. E para um pai passar uma situação dessa com o filho, já era de se esperar, que ele estivesse já sem esperança, que ele já estivesse cansado de esperar, cansado de crer. Mas tudo é possível. Não importa o que você esteja passando, sabe? Tudo é possível. Isso não significa que a gente vai ter tudo exatamente do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas significa que Deus pode fazer o impossível acontecer. Eu sei que diante de tantas circunstâncias, às vezes a gente começa a parar de crer nos milagres, mas os milagres ainda existem, os milagres ainda acontecem, as portas ainda podem ser abertas, os corações ainda podem ser transformados, pessoas ainda podem ser libertas, a morte ainda pode dar lugar à vida. A partir do momento que a fé conecta o nosso coração ao poder de Deus, coisas maravilhosas acontecem. E nós precisamos usar a nossa fé, querido, ainda que diante do medo. Fé não quer dizer que a gente nunca vai ter medo, porque o próprio pai do menino, ele fala: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Isso mostra que a gente pode ter fé, mesmo lutando contra as dúvidas. É a fé que nos ajuda a vencer as dúvidas. Deus não exige de nós a perfeição, a fé perfeita, a vida perfeita, mas a sinceridade. Claro que em Deus nós vamos nos aperfeiçoar todos os dias, mas isso quem faz é o Espírito Santo. Nós devemos chegar a Deus hoje, agora, independente da forma que nós estamos, e é o Espírito Santo que vai nos aperfeiçoar. Uma fé, ainda que pequena, nas mãos desse Deus tão grande que nós servimos, ela ainda produz milagres. A palavra diz que a nossa fé, ela tem que ser como um grão de mostarda. É petitinho, às vezes é até difícil de enxergar, mas você planta e vai se desenvolvendo, até se tornar uma grande árvore. A fé, ela é uma construção diária.
A fé nós precisamos regar diariamente. Que a nossa fé seja assim, pode até ser pequena, mas que ela tenha a capacidade de se desenvolver, que a gente dê condições para a nossa fé se desenvolver, que a gente regue ela todos os dias. Sabe, talvez exista hoje algo na sua vida que parece impossível, uma resposta que demora, um sonho distante, uma luta espiritual muito grande, um problema familiar, uma porta fechada. Mas Marcos 9:23 nos lembra que o limite não está em Deus. Não existe limites para o nosso Deus. Então continue crendo, mesmo quando ainda não conseguir enxergar a resposta, mesmo quando ainda não conseguir enxergar a solução. Aquele pai podia não enxergar a solução, podia não encontrar a resposta. Aquele pai pode ter encontrado muitas portas fechadas, mas quando ele esteve diante de Jesus, bastou um momento com Jesus para que aquele problema que se arrastava por anos se resolvesse. Ele levou aquele menino até Jesus. Quando aquele menino viu Jesus, a palavra do Senhor diz que o espírito o agitou com violência e ele caiu endemoniado. A palavra diz que ele se revolvia, como se diz, se debatia, se revolvia, espumando. E aí, o Jesus perguntou para o pai, quanto tempo que tá desse jeito? E ele fala, desde a infância. E aí, Jesus repreendeu o espírito e disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E a palavra do Senhor diz no versículo 26, e ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Glória a Deus! O Senhor fez e o Senhor faz. Deus ainda tem poder para fazer nas nossas vidas. Deus ainda tem poder para fazer através de nós, para fazer nas nossas vidas. Nós precisamos ter fé. E para operar através de nós, existe um segredo. Porque os discípulos chegam em Jesus e eles perguntam, por que a gente expulsou e não saiu? O que aconteceu? Alau? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhes Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então a nossa vida cristã, ela precisa ser um conjunto, porque hoje você pode estar precisando receber um milagre, mas amanhã você pode estar sendo usado para levar o milagre até alguém. Então que nós estejamos cheios de fé para recebermos aquilo que nós precisamos, mas que nós estejamos também preparados espiritualmente na oração, no jejum, na leitura da palavra, porque pode ser que o Senhor precise usar a sua vida para levar a libertação, para levar a cura, e nós precisamos estar preparados. Amém? Vamos orar então, crendo neste dia que tudo é possível para Deus. Levante neste dia com a sua cabeça erguida, porque eu não conheço o seu problema, mas eu conheço Deus que nós servimos, e Ele é grande e poderoso, e não existe nada que esteja fora do alcance dele. Amém? Senhor, meu Deus, oh meu Pai, nós oramos, meu Deus, te pedindo perdão por todas as vezes, Pai, que nós não conseguimos crer completamente, Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós ficamos distraídos, Pai,
em vez de nos concentrarmos em Ti, oh meu Deus, fortalece a nossa fé, Pai. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, Deus, e a gente esquece do Teu poder. Mas nos ajuda, meu Pai, a confiar em Ti, mesmo nos dias difíceis. Que nós nunca duvidemos, Pai, que o Senhor continua fazendo impossível. E em nome de Jesus, Pai, nós também oramos para que nós estejamos preparados, meu Deus, para quando o Senhor precisar nos usar, Pai. Que nós não passemos por essa situação que os discípulos passaram, Pai, de precisar levar a libertação, levar a cura e não estarem preparados, meu Pai, para fazer dessa forma. Mas que nós, meu Pai, estejamos revestidos do Teu poder, revestidos do Teu Espírito Santo, Pai, preparados espiritualmente, para que nós possamos, meu Deus, levar a cura, levar, meu Deus, a libertação através do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!